Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa lição de quarta-feira. O batismo de Jesus. Quem esteve presente no batismo de Jesus? E o que ocorreu? Marcos 1, 9 a 13. Antes de respondermos à pergunta, vamos saber um pouquinho quem foi o profeta João Batista. João Batista é um homem humilde. Embora tenha sido proclamado por Jesus como o maior de todos os profetas, Mateus 11, 11, ele se sente indigno de desatar as correias das sandálias de Cristo, no verso 7. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem é Jesus. Ele se põe no seu lugar e alegra-se com a exaltação daquele que veio preparar o caminho. João Batista claramente exaltou a Jesus e não a si mesmo, nos versos 7 e João 3, 25 e 30. Ele reconheceu a superioridade de Cristo quanto à pessoa e quanto à sua missão. João Batista, embora seja da classe sacerdotal, um levita, foi chamado por Deus para ser um profeta. Ele não prega no templo, nem nas praças da cidade santa para a elite judaica. Ele prega no deserto da Judéia, nas terras ruins, ondulosas, localizadas entre as montanhas e o Mar Morto. Ele não é um eco, é uma voz. Ele é a boca de Deus. O deserto é o lugar onde o povo de Deus nasceu. Foi ali que recebeu a lei e a aliança, presenciou os milagres de Deus e usufruiu a sua direção. João escolheu pregar no deserto por 4 razões: distanciar-se de qualquer distração, chamar a atenção do povo, romper com a hipocrisia dos líderes religiosos que preferiam o conforto em vez de fazer a obra de Deus e cumprir a profecia de Isaías 51, 10. Ele aterra os vales. O vale é uma depressão que separa 2 montes. João Batista veio para unir o que estava separado. Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele nivela os montes. Os montes falam da soberba e incredulidade. Esses montes são obstáculos no caminho. Eles precisam ser removidos pelo arado da palavra de Deus. Ele endireita os caminhos tortos. O caminho torto fala da vida dupla, da ausência da integridade. Deus não se contenta com aparência, com uma máscara. João Batista veio chamar a nação a uma volta sincera para Deus, mais do que simplesmente uma expressão vazia da religião. Ele aplana os caminhos escabrosos. Escabrosos é tudo aquilo que está fora do lugar. João Batista veio para colocar as coisas certas e exortar as pessoas a acertarem suas vidas com Deus. Bem, temos muito a aprender com João Batista para os nossos dias. Não posso me estender, ficaria muito longo. Bem, a pergunta 7 da lição já foi respondida na lição de terça-feira. A presença de Deus Pai, Deus o Espírito Santo e Deus Filho. E temos a Trindade, a confirmação do ministério de Jesus nos versos 10 e 11. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito Santo, em forma de pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, com quem me comprazo. E logo o Espírito Santo o impeliu para ir para o deserto.
E ali estava no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Duas verdades fundamentais são proclamadas por João Batista. A primeira delas é o batismo do arrependimento, no verso 4. O arrependimento é o portal do Evangelho. O arrependimento tem dois lados: dar as costas ao pecado e voltar a face para Deus. O arrependimento implica mudança de comportamento. É voltar-se do pecado para Deus. Não há boas notícias do Evangelho para aqueles que permanecem em seus pecados. Deus nos salva do pecado e não no pecado. Só aqueles que choram pelos seus pecados, as lágrimas do arrependimento, podem alegrar-se com a dávida da vida eterna. O batismo não oferece perdão. Ele é um sinal visível que revela a pessoa está arrependida e recebeu o perdão de Deus para os seus pecados. O pecado deve ser confessado para si mesmo, para Deus. Somente quem tem a convicção do pecado pode fazer uma sincera confissão. É mais difícil enfrentar a nós mesmos do que os outros. O filho pródigo disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21. E Davi disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, 3. O pecado deve ser confessado àqueles a quem ofendemos. É necessário eliminar as barreiras humanas antes que caiam as barreiras que nos separam de Deus. O pecado deve ser confessado a Deus. É o fim do orgulho. É o princípio do perdão. Deus tem prazer na misericórdia. É rico em perdoar e não rejeita um coração quebrantado. A mensagem de João trouxe um profundo despertamento em toda a nação judaica. Depois de 400 anos de silêncio profético, a mensagem de João acordou a nação de sua sonolência espiritual e trouxe uma poderosa movimentação das multidões em toda a Palestina. A nação estava cansada com os grupos religiosos sem vida que existiam em Israel, fariseus, saduceus, essênios. Nesse cenário de desesperança política e religiosa, a palavra de Deus veio a João. O próprio Jesus disse acerca de João: ele era a lâmpada que ardia e iluminava. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. João 5,35. Entre João e Jesus havia uma diferença qualitativa, semelhante à que existe entre o infinito e o finito, o eterno e o temporal, a luz original do sol e a luz refletida pela lua. João 1,15, 17. Essa é a tarefa de todo fiel ministro, apontar para Jesus como o único que pode salvar e para o Espírito Santo como aquele que transforma o pecador. No verso 8, João batizava com água, mas Jesus batizava com o Espírito. A água é apenas o símbolo do Espírito. Só Jesus pode dar o Espírito Santo. Jesus é o agente do batismo com o Espírito Santo. Ele foi para o Pai para derramar o Espírito. O batismo com o Espírito Santo é visto como o batismo pelo Espírito no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 13. E isso é sinônimo de conversão. O batismo com o Espírito Santo é visto também como capacitação de poder para testemunhar o Evangelho. Esse batismo é distinto de conversão. Isso é o que se ensina em Lucas 3,16, 24,49 e Atos 1,4,8. Em terceiro lugar, ele se identifica com os pecadores, no verso 9.
O batismo de João Batista era o batismo do arrependimento. Jesus veio de Nazaré da Galiléia, a cidade rejeitada pelos judeus. Sua origem é o primeiro choque. Ele não vem da Judéia, nem da aristocracia religiosa de Jerusalém. Por que ele foi batizado se não tinha pecado pessoal? Ele foi batizado por causa da natureza de seu ministério, porque identificou-se conosco. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Primeiro, o batismo de Jesus foi o momento da decisão. Durante 30 anos, Jesus vivia como carpinteiro na cidade de Nazaré. Desde a infância, entretanto, tinha consciência de sua missão. Aos 12 anos, já alertara José e Maria acerca de sua missão. Contudo, agora era o tempo de agir e iniciar seu ministério. Seu batismo foi o selo dessa decisão. Segundo o batismo de Jesus, foi o momento da identificação. Jesus veio ao mundo como nosso representante e fiador. Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele se fez pecado e maldição por nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre seu corpo no madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 2:24. Ele não foi batizado por pecados pessoais, mas pelos nossos pecados imputados a ele. Jesus foi batizado a fim de expressar sua identificação com o povo. Terceiro, o batismo de Jesus foi o momento da aprovação. Quando Jesus saiu da água, o céu se abriu e o Pai falou e o Espírito Santo desceu. Ali estava a Trindade, referendando o seu ministério. O Pai afirma sua filiação e declara que em Jesus, na sua obra, ele tem seu prazer. A pomba deu o sinal do término do julgamento após o dilúvio na época de Noé. A pomba agora dá sinal da vida do Espírito Santo sobre Jesus, abrindo-nos o portal da graça. Quarto, o batismo de Jesus foi um momento de capacitação. Nesse momento, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus, como homem, precisou ser revestido com o poder do Espírito Santo. Ele foi batizado com esse poder no Jordão. Ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele retornou à Galiléia no poder do Espírito Santo. Ele agiu no poder do Espírito Santo na sinagoga. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo, em Atos 10:38. Bem, você quer saber mais? Comente. Não perca a lição de quinta-feira. O Evangelho segundo Jesus. Até amanhã, se Deus permitir. Estava tão bom.